Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e este é o canal Meio Milhão Nunca Mais. Este é o primeiro episódio da série Nunca Esqueceremos. A série Nunca Esqueceremos ela tem o objetivo de relembrar as 434 vítimas do regime militar. O regime militar foi um regime de exceção que aconteceu na história do Brasil entre os anos de 1964 e 1985, e a nossa missão é fazer com que essas vítimas nunca sejam esquecidas. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da história de Antônio Carlos Silveira Alves. Antônio Carlos Silveira Alves foi uma das primeiras vítimas do regime militar. Ele foi morto em 1º de abril de 1964 e nós vamos contar um pouquinho das circunstâncias de sua morte. Bom, o Antônio Carlos Silveira Alves ele era um estudante de filosofia da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. No dia 1º de abril, quando foi decretado o estado de exceção no Brasil, quando o presidente João Goulart foi formalmente afastado, muitos estudantes foram às ruas, alguns de forma pacífica, outros organizaram resistência armada. O que aconteceu no dia 1º de abril de 1964? Alguns estudantes se reuniram nas dependências do Centro Acadêmico da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, conhecida como CACO. Nesta ocasião, alguns estudantes estavam armados e consta pelos registros que um acidente fatal ocorreu quando o próprio Antônio Carlos Silveira Alves conduzia uma arma. Esses estudantes estavam preparando uma resistência armada e essa arma disparou acidentalmente, atingindo o seu estômago. Consta que ele foi levado ao hospital e não resistiu. Porque, segundo a Comissão Nacional da Verdade, o Antônio Carlos Silveira Alves é considerado uma vítima do regime, porque havia se instalado um regime de exceção, havia se rasgado a Constituição de 1946, a Constituição vigente, que era uma Constituição democrática. Então, uma força que originalmente é uma força de Estado, no caso o Exército, ela se transforma numa força de governo, que essa força de Estado se transforma também em força política e tendo o controle das armas, há a suspensão de direitos e garantias constitucionais. E aí nós vimos no decorrer dos tempos o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4, 5, 6, 7, o mais conhecido de todos é o AI-5, que é bradado até hoje. Tem gente que tem saudade do AI-5 porque não conhece o que realmente foi o AI-5. Então, desta forma, criam-se as resistências. De algum lado, por um lado a resistência pacífica, por outro lado as resistências armadas. A gente pode até questionar se a resistência armada ela é um tipo de resistência que vale a pena. Não faço aqui esta reflexão neste momento. Pode ser que até faça outros vídeos em que eu reflita a respeito, que eu convide aí você, espectador, a refletir a respeito. O que nós estamos discutindo aqui é que Antônio Carlos Silveira Alves ele só estava no CACO armado naquele momento porque havia acontecido o rompimento institucional já naquele dia. Então, uma pessoa que sofre um acidente com uma arma na mão, ela pode ser considerada vítima do regime? Neste caso, pode, porque o regime indiretamente provocou aquela reunião com jovens armados. Então, é nesse sentido. É claro que lá não tinha, no que consta os registros, que não tinham nenhuma força de Estado presente. No entanto, aquela reunião aconteceu em virtude do rompimento institucional que já havia ocorrido horas antes. Neste sentido, Antônio Carlos Silveira Alves não pode ser esquecido como uma das primeiras vítimas do regime militar. Nossas fontes para esse vídeo foram o Instituto Vladimir Herzog e o portal Tortura Nunca Mais. Antônio Carlos Silveira Alves, vítima do regime militar no dia 1º de abril de 1964, vítima de um regime nefasto que esteve presente por 21 anos na história brasileira, uma vergonha nacional, é uma vítima que nós nunca esqueceremos. Por hoje eu fico por aqui. Se você gostou, dê o seu like. Se você não gostou, dê o dislike. Coloque nos comentários aí o que você achou.
Até a próxima e se cuidem, que a pandemia ainda não acabou. Tchau!